Olá, seja novamente bem-vindo ou bem-vinda ao canal do Persona. No vídeo de hoje eu vou comentar o filme O Agente Secreto, do Kleber Mendonça Filho. O Agente Secreto vem recebendo aí vários prêmios internacionais. O Festival de Cannes de 2025, por exemplo, o filme ganhou os prêmios de melhor filme, melhor diretor e o Fai Preci, que não é o prêmio da mostra oficial do festival, mas é o prêmio concedido pela crítica internacional dentro de Cannes. E além de ter sido premiado em Cannes, recentemente o filme também foi premiado com o Globo de Ouro, nas categorias de melhor filme de língua não inglesa e de melhor ator para o Wagner Moura. Mas, embora todas essas premiações sirvam para dar certa projeção ao cinema brasileiro como um todo, embora essa afirmação também seja questionável, enfim, embora existam essas premiações, nós sabemos que em si elas não querem dizer nada. Eu sempre repito isso, mas para quem estuda as artes a fundo, isso é uma coisa óbvia. Prêmios não são sinônimo de qualidade artística. As boas obras de arte, elas não precisam ser validadas por nenhum tipo de prêmio, porque se elas são boas, elas são objetivamente boas. Eu sei que isso é óbvio, como eu disse, mas quando nós vamos analisar um objeto cultural como o Agente Secreto, que é uma obra de arte que também se transformou em um fenômeno de mídia, nós precisamos insistir nisso porque, logicamente, essa grande atenção da mídia influencia na maneira pela qual as pessoas recebem a obra de arte, na maneira pela qual as pessoas dialogam com essa obra de arte. Nós vamos então falar do filme do Kleber Mendonça Filho, dos seus defeitos e das suas qualidades. Em primeiro lugar, eu devo dizer que eu não gosto do cinema do Kleber como um todo. Eu acho que ele nunca fez um grande filme. Eu acho que Bacurau, por exemplo, é o suprassumo do mau gosto, do infantilismo, da breguice cinematográfica mesmo, disfarçada de refinamento. Eu penso que o Aquários e o Som ao Redor têm alguns bons momentos, nada demais também, mas bons momentos. E o Retratos Fantasmas, na chave assim de um filme mais pessoal, embora também tenha alguns defeitos justamente por causa disso, acaba sendo um bom filme porque, de todos os filmes do Kleber, ele é o menos pretensioso, digamos assim. Então, no campo da ficção, eu acho que O Agente Secreto é mesmo o melhor filme que o Kleber já fez. Mas isso não significa necessariamente que o filme seja bom. Muito menos um ótimo filme, ou, pior ainda, uma obra-prima, como a mídia em peso está querendo nos vender. E nós já vamos ver isso também. Primeiro ponto, eu gosto da premissa do filme. Embora eu não goste do modo como ela foi executada, eu gosto dela como um todo. Eu acho que, dentro dos universos binários do Kleber, porque ele sempre cria binarismos óbvios, sempre parte de uma visão de mundo simplista, pouco ambígua, e seus filmes sempre têm uma divisão inconciliável entre alguns elementos opostos, como acontece nesse filme também, você tem ali brancos e pretos, sulinos e nordestinos, ricos e pobres, esquerda e direita, etc. Tudo apresentado assim, sem muitas nuances. Enfim, eu acho que dentro desses binarismos, no Agente Secreto, existe um elemento que os transcende, assim, que é um sentimento subjacente que está mais perto de uma descrição fiel da realidade brasileira como um todo do que dos próprios acontecimentos e da própria vida dos personagens que nós vemos no filme. E qual é esse sentimento subjacente que engloba tudo isso? É um sentimento de que, por trás da chamada cordialidade brasileira, existe uma violência latente, existe assim uma completa falta de sensibilidade para com o próximo e até mesmo um pouco de sadismo nas relações sociais. Então, as pessoas vivem sob a banalização do mal. De certa forma, elas não estão mais sensíveis ao mal que acontece com elas mesmas e com as pessoas que lhes são próximas, digamos assim. E quando essa violência, essa insensibilidade e esse sadismo, eles assumem uma expressão institucional, que foi o que aconteceu no regime militar, o indivíduo que só quer viver a sua vida dando o melhor de si dentro ali do seu campo de atuação, como é o caso do Marcelo, protagonista do Agente Secreto, enfim, nessa circunstância, esse indivíduo ele acaba sendo esmagado, humilhado ou, como é o caso aqui, até mesmo aniquilado por essa violência institucionalizada. Então, nesse aspecto, existe alguma percepção da realidade brasileira dentro do filme. Só que veja, não apenas da realidade brasileira naquela época do regime militar, mas da realidade brasileira como é até os dias de hoje. E depois, inclusive, eu vou falar um pouco mais a respeito disso. Tem também algo interessante na premissa do filme, que é a questão de que o brasileiro é um povo que não liga muito para a sua própria memória, nem quando ela diz respeito aos seus próprios antepassados, então quando ela está diretamente relacionada com a nossa própria vida. No final ali do filme, que é um final anticlimático, a ideia é justamente essa, mostrar que o brasileiro ele está distante da memória da sua própria história. Tanto pelo comentário ali, a deformação arquitetônica que aconteceu no local em que a cena está se passando, porque o prédio ali em que a pesquisadora vai encontrar com o filho do Marcelo, ele era um cinema e virou uma clínica, ou seja, foi um prédio histórico completamente descaracterizado, quanto pelo fato de que o filho
do Marcelo, que também é interpretado pelo Wagner Moura, ele parece não se importar muito com a própria história do pai dele. Mas, embora a premissa do filme e algumas das reflexões que ele sugere sejam muito boas e muito interessantes, a execução em si é muito equivocada, muito aleatória e muito verborrágica. Então aqui nós entramos em problemas essencialmente cinematográficos. Por quê? Embora o filme se pinte como um filme lacônico, enxuto, objetivo, ele é tão estufado de informações, tão acumulado de referências, tão bagunçado mesmo, que acaba se transformando em uma coisa assim meio histriônica. E por mais que essa tenha sido a intenção dos realizadores, por mais que eles tivessem consciência dessa bagunça, o resultado final é muito incoerente, né? Pelo menos para mim, é um resultado que não corresponde à ideia que eu tenho de bom cinema. Então, na minha perspectiva, esse é um grande defeito do filme, que já existia em Bacurau também, e aqui é menor, mas também é bem pronunciado. Embora O Agente Secreto pareça ou queira se vender como um filme lacônico, enxuto, objetivo, ele é um filme que atira para todos os lados. É uma crônica quase documental, com um tom nostálgico, que vem inclusive do Retratos Fantasmas, mas também é um drama familiar, e também é um thriller político, também é um suspense, tenta ser engraçado em alguns momentos, adota uma linguagem propositalmente relaxada em outros, insere elementos da cultura local do Recife, adota elementos metalinguísticos meio tarantinescos, digamos assim. Tem momentos em que pretende ser nitidamente chocante, tem momentos em que pretende ser nitidamente poético. Enfim, é um filme que quer conciliar muitas hipóteses, muitas ideias e muitas referências diferentes e acaba acumulando uma quantidade excessiva de elementos. E isso prejudica a unidade e a coerência do conjunto. No aspecto formal, existe um problema que não é exclusivo desse filme, mas que, como eu falei, já está presente em outros filmes do Kleber, que é o desprezo pela realidade que é filmada. E isso é muito triste porque o mundo de ficção que foi construído nesse filme tem alguns momentos muito bonitos, né? E ele poderia ser um filme lindíssimo se ele não fosse ao mesmo tempo tão simplista, tão didático e tão pretensioso. Porque, assim, em termos de materialidade, daquelas coisas que nos são efetivamente mostradas, daquilo que foi realmente filmado, eu sempre fico feliz de assistir um filme que mostra o Brasil, que mostra uma paisagem familiar para nós brasileiros. E imagino que quem é do Recife, né, que quem é mais ou menos da mesma geração do Kleber, deve ficar ainda mais feliz de ver ali a sua própria cidade retratada no filme. E mais ainda, em um filme que está sendo assistido pelo mundo inteiro. Tem também a questão da língua, é muito bom ver um filme em língua portuguesa, com a sonoridade própria da nossa língua, então com um sotaque tão bonito, né, tão musical. Então, existe assim uma beleza intrínseca no filme, só por ele apresentar uma paisagem essencialmente brasileira e por ele ser falado em língua portuguesa. Mas o problema é que, mesmo tendo um material tão bonito para trabalhar, o Kleber ele é um cineasta que realmente não se importa com o universo de ficção que ele mesmo criou. Ele é um cineasta muito mais retórico do que fenomenológico, digamos assim. Isso está diretamente relacionado com a intenção pela qual ele filma as coisas que filma. Porque ele não cria cenas e sequências para que elas se transformem em um índice de uma realidade. Embora ele ache que esteja fazendo isso, e ainda sublinhe essa intenção com toda aquela reflexão a respeito da memória. E isso acaba sendo muito triste mesmo, porque você tendo todo esse material com esse elenco que ele conseguiu reunir, assim, é lógico, há um desequilíbrio entre o elenco, tem alguns atores que são muito bons, tem outros que não são tão bons assim, mas tem essa questão, né, de ser uma coisa abrangente. Tendo todo esse material em mãos, ele acaba desperdiçando isso, porque a intenção verdadeira por trás da criação desse universo é simplesmente fazer um discurso. Veja, a estrutura do filme, com cenas com uma duração extensa, com as informações que vão sendo dadas aos poucos para o espectador, com a valorização das situações que, diferente do que acontece em filmes narrativos mais convencionais, não servem apenas para avançar a narrativa, toda essa estrutura ela dá uma sensação de refinamento e de ambiguidade. Mas essa é só uma falsa impressão, porque esse filme não é ambíguo. Esse olhar que o Kleber lança para o mundo, que aparentemente tem uma reverência pelo real, que aparentemente expressa um amor genuíno pelo que está sendo filmado, na verdade é só uma máscara de uma retórica que é pobre, didática e infantil. Porque ele não se interessa pelas coisas em si mesmas. Ele não se interessa por nada que não possa se transformar em uma representação de alguma outra coisa. Na expressão de uma ideia, na invocação de uma memória pessoal, na expressão de uma posição política. Então, ele nunca está olhando de verdade para a realidade do que é filmado. Tudo é filmado para representar algo, para se transformar, novamente, em um discurso. E é por isso que ele precisa encher o filme de esquematismos, de informações espertinhas, implícitas, de binarismos, como eu disse antes. Por exemplo, ele coloca o Udo Kier no filme
sem necessidade nenhuma, porque o personagem dele poderia ser subtraído sem menor problema. Enfim, ele coloca o Udokir no filme para fazer uma ponta inútil e transformar ele em um artifício meramente retórico. Então, um nazista que é um judeu, um estrangeiro que é uma espécie de atração para o povo local. Ele faz com que o menino da pensão ali, o Clovis, seja homossexual, só para inserir mais um discursinho, do tipo, veja, além da violência e da repressão institucional, também existe a repressão da visão paternalista e retrógrada da sociedade, da repressão de uma família que não aceita uma pessoa homossexual. Ele usa um prólogo de 10 minutos, com um artifício chocante ali de um cadáver às moscas, só para dizer que a polícia era corrupta. Então, ainda que não pareça, é um filme extremamente simplista e verborrágico. E daí toda a recriação histórica, que é tão bonita, com efeitos especiais e uma direção de arte impecáveis, e a própria atuação do Wagner Moura, concentrada, bem ritmada, equilibrada, ou seja, as qualidades que o filme de fato tem, elas acabam sendo diminuídas por essa pobreza retórica do conjunto. E além desse desrespeito pelo seu próprio universo de ficção, de criar personagens e, em certa medida, um filme inteiro só para fazer um discurso, o Kleber é didático no nível assim de um Christopher Nolan. Tem alguns momentos que chegam a ser até meio vergonhosos. Momentos em que ele demonstra que não confia nem um pouco nem no mundo que ele criou, nem na inteligência do espectador. Por exemplo, tem um momento na metade do filme em que nós acabamos de descobrir que toda a história é, na verdade, uma história que está sendo ouvida pelas duas pesquisadoras agora, nos dias de hoje. E depois, mais tarde ainda, nós vamos descobrir que o material que essas duas pesquisadoras estão usando só chegou na mão delas por causa da personagem Elsa, que é interpretada pela Maria Fernanda Cândido. Veja, essas duas pesquisadoras, elas dizem isso textualmente, faz parte do diálogo delas dentro do filme. Mas, não contente com isso, no meio do filme, quando o Armando Wagner Moura está conversando ali com o personagem do Marcelo Valle, esse personagem diz assim: a partir de agora, a Elsa é a personagem mais importante dessa história. Ou seja, o Kleber precisa ter certeza de que você, espectador, está entendendo o discurso que ele está fazendo, embora ele queira dar essa aparência de ambiguidade. Ele precisa que você entenda a mensagem da importância do registro histórico, da importância da história. E, de certa forma, essa também é uma tentativa de afirmação do próprio filme. Uma maneira de inscrever o filme na história como um documento da memória nacional. É o mesmo tipo de validação que ele busca quando incorpora elementos de cineastas como Brian De Palma ou John Carpenter, por exemplo, só para tentar se inscrever dentro desse cânone e dizer, olha, eu também sou um desses grandes diretores. Enfim, o filme é cheio desses simplismos, dessas informações sublinhadas e repetitivas. Então, se fosse cortada assim pelo menos 1 hora de filme, se ele não tivesse todas essas subtraminhas, como a do prólogo, a da menina morta, as cenas ali com os refugiados, sem contar o curta-metragem da Perna Cabeluda, que é ridículo em todos os sentidos. Eu sei que ele tem a intenção de ser tosco, mas eu penso que assim, ele é tosco em um nível inaceitável. E assim como esses outros exemplos, ele contribui para diminuir a qualidade do filme como um todo. Então, se a trama fosse mais lapidada, e o filme se concentrasse só na história do Armando mesmo, ele seria muito melhor. Mas nem tanto assim também, porque, como eu falei, o Kleber ele não se interessa pelos próprios mundos de ficção que ele criou, por mais interessantes que esses universos sejam. Como nesse caso, que ele cria um universo muito interessante, mas ele precisa instrumentalizar a sua própria ficção. Esse didatismo e essa necessidade de fazer um discurso a qualquer custo, eles me fazem pensar em um problema que já vai um pouco além do filme, mas que tem a ver com a nossa classe artística como um todo. Eles dizem que esse tipo de filme é necessário porque é preciso resgatar a memória do regime militar e mostrar como ele não foi ruim apenas para aquelas pessoas que eram abertamente contrárias e subversivas ao sistema, aos militantes mais agressivos, digamos assim. É o tipo de memória que precisa mostrar que ele foi ruim para todo mundo, para o cidadão comum, como o Marcelo, por exemplo, como o Rubens Paiva, no filme do Walter, na história lá do Marcelo Rubens Paiva. E realmente, todo regime de exceção é uma violação das liberdades individuais. E tanto aqui no Brasil, quanto em outros países da América Latina, as ditaduras militares são uma mancha vergonhosa nas nossas histórias. O problema é que esses artistas que produzem esses filmes, como O Agente Secreto, Ainda Estou Aqui, Marighella, do Wagner, eles vivem uma realidade paralela. Embora eles digam que têm e aparentem ter um amor pelo povo brasileiro, eles vivem completamente alienados desse povo, completamente distantes do povo. Eles nem moram no Brasil, então eles não têm nenhum contato efetivo com o Brasil real. Então eles criam esse fantasma da ditadura militar, de certa forma eles são órfãos da ditadura.
Parece que não existe nenhum outro assunto que possa ser abordado pelo nosso cinema. Veja, na metade dos anos 90, ou seja, 20 anos atrás, mais de 20 anos atrás, o Wilson Martins, o crítico literário, ele já reclamava dessa coisa monocórdica dos nossos artistas só ficarem falando da ditadura. Então, isso era algo que estava na literatura e acabou acontecendo no cinema também. Assim, parece que a ditadura é o grande assunto do cinema nacional. E o negócio fica pior porque esses artistas, como eu disse, eles ignoram completamente os problemas reais do Brasil atual. Quando você assiste a uma entrevista aí do Wagner, do Kleber, falando sobre o filme, assim como foram as entrevistas da Fernanda Torres e do Walter Salles no ano passado, eles só ficam tentando associar o governo da oposição, que já nem é mais o governo, com o regime militar. Então é uma espécie de fantasma. Na maioria das vezes, as perguntas que são feitas a eles não tem nada a ver com política, mas eles sempre dão um jeito de fazer ali um malabarismo verbal para dizer que entre 2018 e 2022 nós vivemos aqui no Brasil quase que numa ditadura militar. Então, são pessoas que vivem em uma realidade paralela. Veja, em termos de sociedade, vários dos problemas com os quais o Brasil sofria na época do regime militar são problemas que nós enfrentamos até hoje. Corrupção generalizada, insegurança institucional, ausência de serviços públicos de qualidade. A verdade é que viver no Brasil é um verdadeiro pesadelo mesmo. Era difícil em 1977 e é difícil até hoje. O cidadão que só quer viver a sua vida dando o melhor de si, digamos assim, como o Marcelo do Wagner Moura, ele é humilhado por um Estado que tem uma das maiores cargas tributárias do mundo. Nós precisamos trabalhar 5 meses do nosso ano só para sustentar esse Estado. E os serviços que esse mesmo Estado oferece, que são fornecidos com o nosso dinheiro, são péssimos. Se você quer, por exemplo, uma educação de qualidade, uma saúde de qualidade, você tem que pagar novamente pelo serviço pelo qual você já está pagando. Nós podemos olhar, por exemplo, para um dos maiores problemas que nós enfrentamos hoje em dia no Brasil, que é a questão da violência. A violência no Brasil de hoje é muito maior do que em vários países que estão em guerra. São mais de 34 mil assassinatos por ano no Brasil. São 90 pessoas assassinadas todos os dias. Pernambuco, por exemplo, que é o estado do Kleber, é um dos estados mais violentos do país, um dos lugares mais violentos do mundo. São 35 mortes anuais para cada 100 mil habitantes, um número que é maior do que de vários conflitos armados da história inteira. Por ano, morre mais gente em Pernambuco do que morreu na guerra recente do Afeganistão, que foi um conflito que durou mais de 20 anos. Morre mais gente do que morreu na guerra da Ucrânia entre 2014 e 2021. Um cidadão comum no Recife hoje, ele tem muito mais chance de ser assassinado de forma banal e brutal por facções criminosas que tomaram conta do país por causa da negligência dos governos atuais do que na época do regime militar. Aquela violência latente, aquela sensação de insegurança que o Marcelo sente durante quase todo o filme é muito maior hoje em dia, no cotidiano de qualquer recifense e, logicamente, de qualquer brasileiro que more em uma grande cidade. Então você percebe como esse discurso do Kleber, do Wagner, da Fernanda Torres, do Walter Salles é algo completamente alienado. A Maria Fernanda Cândido diz que esse é um filme que vai entrar para a história, que vai ser estudado daqui a 100 anos, porque ele é um filme preocupado com a memória nacional. E nós podemos fazer a seguinte pergunta, né? Que memória é essa? Né? Por que a memória de 50 anos atrás é mais importante do que a de uma semana atrás, do que a de um dia atrás? Então é um discurso alienado da realidade atual do Brasil. Não estou dizendo que não se devam fazer filmes sobre a ditadura, embora o número de filmes que trataram desse assunto já seja excessivo, acredito que o tema não define necessariamente a qualidade do filme. Mas existe essa questão dessa ladainha dessa elite artística, como o caso do Kleber, como é o caso do Wagner, que são pessoas assim que nem vivem no Brasil, então que ignoram o cotidiano das pessoas reais que vivem aqui. E é por isso que para eles, na cabeça deles, existe esse grande fantasma. A grande ameaça ao cidadão comum brasileiro continua sendo o regime da década de 70, e não a violência atual com a qual nós temos que conviver todos os dias. Enfim, essa é uma questão que vai além do filme, mas é muito importante, porque embora o filme tenha alguns momentos bonitos, a instrumentalização da obra de arte que os próprios artistas que a produziram estão fazendo demonstra assim, uma profunda falta de respeito pelo Brasil e pelos brasileiros que eles dizem amar. Mas a verdade é que eles realmente não se importam com o povo brasileiro. Em um dos momentos mais importantes da trama do filme, a personagem da Maria Fernanda Cândido oferece assim uma rota de fuga para o personagem do Wagner Moura. E nesse momento ela diz bem assim: nós vamos te salvar do Brasil. Essa fala ela é sintomática porque, indo além do filme, ela resume a miopia dessa classe artística alienada. Em certa medida, nós também precisamos ser salvos do Brasil.
O Kleber não precisa ser salvo do Brasil, porque ele mora em Paris. O Wagner não precisa ser salvo do Brasil, porque ele mora em Los Angeles. E porque eles são milionários também. Mas nós, cidadãos comuns, que sofremos com uma das maiores cargas tributárias do mundo, com a corrupção generalizada das nossas instituições, que roubam até o dinheiro suado aí dos velhinhos aposentados, com a violência tecnicamente endêmica, maior do que a de países em guerra, e com a ausência do suprimento de algumas das nossas necessidades mais básicas, nós realmente ainda precisamos ser salvos do Brasil. Mas, enfim, eu já estou divagando aqui. Essa já é uma questão que vai além do filme em si, mas de toda forma eu acho que é uma discussão pertinente, que tem tudo a ver com esse filme, porque além da premissa dele, são os próprios artistas que o produziram, que insistem em ficar fazendo esses discursinhos nas entrevistas que eles dão. E como essas entrevistas só existem por causa do filme, eu acho que de certa forma elas estão relacionadas com o filme. Mas voltando ao filme para encerrar este vídeo. Embora Agente Secreto tenha uma premissa muito boa, tenha uma percepção de certa forma aguda da realidade brasileira, embora a direção de arte e a reconstituição histórica sejam impecáveis, embora em termos linguísticos o filme seja muito melhor do que quase todos os indicados ao Oscar de melhor filme e de melhor filme internacional, embora seja o melhor filme que o Kleber já fez até hoje, e embora o Wagner Moura esteja assim no auge de sua técnica, digamos assim, e outros atores também estejam muito bem, o resultado final é uma obra inflada, didática, pretensiosa, simplista, negativamente autorreferente, excessivamente retórica e pouco significativa, que no fundo está recebendo toda essa atenção porque ela justamente foi formatada para ganhar prêmios, além de servir aí de instrumento desses discursinhos moralistas dessa elite alienada. É um filme que, igual a todos os outros indicados, por mais que tenha algumas dessas qualidades que eu citei, você simplesmente não sente vontade nenhuma de assisti-lo novamente. Mas enfim, é isso aí. Espero que você tenha gostado de mais esse vídeo, de mais essa crítica. Curta o vídeo, se inscreva no canal aí e participe da conversa aqui nos comentários. Um abraço e até a próxima.